John Arias vai ser jogador do Cruzeiro ou não? O que a gente pode concluir sobre essa especulação do jogador do Fluminense no Cruzeiro? Bom, vamos começar do começo. Lá atrás, no dia 1º de outubro, Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, falou que o John Arias quer sair do Fluminense. Isso não é de hoje, esse desejo do John Arias por sair. Porém, o John Arias e o Fluminense querem que o jogador vá para a Europa. O Fluminense não quer reforçar um rival direto, né? Um clube do futebol brasileiro com um jogador de tanta qualidade, e que o John Arias teria o sonho de jogar no futebol europeu. Ele tem contrato até 2026 e o Fluminense, na pessoa do Mário Bittencourt, disse que se as condições exigidas pelo Fluminense forem atendidas, negócio fechado, John Arias está liberado para ir para onde ele quiser, no caso, o futebol europeu. Chegou uma proposta do Galatasaray que não foi nos valores do que o Fluminense pediu. O John Arias não foi. Não saiu. A partir disso, o Fluminense está numa situação delicada no Campeonato Brasileiro. O Fluminense está a 3 pontos da zona de rebaixamento, está brigando para não cair. A gente não sabe como é que é o clima no Fluminense exatamente, mas a gente sabe que tem alguma coisa ali, principalmente com essa questão do Marcelo, mas a gente não sabe se o John Arias está envolvido nisso também. Nenhuma informação sobre isso, mas uma suspeita de que o clima possa estar não tão legal assim. Aí aparece o Cruzeiro na jogada, que já apareceu há muito tempo. É desejo do Pedrinho trazer um jogador de alto nível. O Pedrinho quer jogadores incontestáveis para o Cruzeiro. Trouxe uma barca grande de atletas, 7 novos jogadores para o Cruzeiro nessa metade da temporada de 2024, nessa segunda metade, na primeira janela do Cruzeiro sob o comando de Pedrinho e o futebol sob o comando do Alexandre Matos. Para a próxima temporada, o Cruzeiro busca fazer contratações não de grande quantidade, mas de grande qualidade. Então, como o próprio dono do Cruzeiro já disse publicamente, jogadores de nível nacional, nas palavras do Pedrinho. E aí seria um Gabigol, que seria um sonho do Pedrinho em trazer para o Cruzeiro. Um John Arias, que é um jogador incontestável e pedido do Fernando Diniz. Então, o Cruzeiro buscando atletas desse calibre. Jogadores que estão no topo do futebol brasileiro, que tem um respeito, que tem um tamanho acima no futebol brasileiro. Jogadores que já ganharam títulos importantes, jogadores que já decidiram títulos importantes, jogadores que são muito importantes para o seu clube. Então, reforçar o Cruzeiro, enfraquecer rivais também no mercado. É isso que o Cruzeiro do Pedro Lourenço busca para a próxima temporada. Qualidade e nem tanto quantidade, como foi o que o Cruzeiro buscou nessa primeira janela do Pedrinho, nessa segunda metade de 2024. Buscou qualidade? Claro que buscou, mas principalmente em quantidade, para aumentar o número de bons jogadores no elenco. Agora, a missão do Cruzeiro são esses aqui, esses vão ser os craques do meu elenco. É Matheus Pereira, é o Cássio, é esse cara aqui, é esse outro cara. Pronto. E nessa que entra o John Arias. O Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, era treinador do Fluminense, todo mundo sabe disso, e tem um ótimo cartaz do John Arias. Quer o John Arias no Cruzeiro para trabalhar com ele. Gostou muito de trabalhar com Arias no Fluminense, quer o jogador que não é à toa, é um baita de um jogador. Né? O John Arias foi o melhor jogador do Fluminense no ano passado. O John Arias foi o melhor jogador do melhor time da América, na Libertadores, e o time vice-campeão mundial. O John Arias era esse cara. Então, Fernando Diniz quer ele para o Cruzeiro. O Cruzeiro, então, faz um contato com o John Arias. Opa, vamos negociar aqui entre a gente? E aí depois a gente negocia com o Fluminense? Beleza. Então, as informações que a gente tem é que Arias e Cruzeiro conversam. Arias e Cruzeiro têm ali um tratamento para tratativas para que o jogador vá para o Cruzeiro na próxima temporada. Saia do Fluminense e vá para o Cruzeiro. A gente não sabe quais os termos dessa tratativa. Se o Fluminense cair, o John Arias vai para o Cruzeiro. A gente não sabe se é isso. Né? Se o Cruzeiro pagar tanto, o John Arias vai para o Cruzeiro. Até porque não chegou
até o contato de Fluminense e Cruzeiro. Isso não tá certo. Entre o jogador e o Cruzeiro, há conversas. Entre o Cruzeiro e Fluminense, ainda não. Então, entra hoje a informação de que o Galatasaray voltou para a jogada, para fazer propostas que o Fluminense quer, para fazer uma proposta que interessa ao Fluminense. E aí o Fluminense daria preferência ao futebol europeu, daria preferência ao Galatasaray, mas vamos chegar lá daqui a pouco. Então, o empresário do John Arias, o agente do John Arias, falou no Twitter que a informação que o Neto deu ontem, de que já estava tudo certo, John Arias é jogador do Fluminense, é jogador do Cruzeiro no próximo ano, em 2025, era falsa. A informação do Neto. A informação do Neto está tudo certo para John Arias ser jogador do Cruzeiro na próxima temporada. Isso pode ser falso. Tem negociação, mas não está tudo certo. E é aí que vem a jogada. Tem negociação, tem interesse, tem sondagens, tem conversas há muito tempo. Tem conversas desde outubro. Desde o começo de outubro, desde setembro. Justamente quando o Mário Bittencourt deu a coletiva, justamente quando o Mário Bittencourt falou sobre o interesse do Cruzeiro sobre John Arias. Esse interesse existe. Essas conversas existem. E o Cruzeiro se acerta com o jogador e tenta convencer o Fluminense a chegar num termo que dá para o Cruzeiro e que o Fluminense aceita. O valor que o Fluminense quer pelo John Arias é mais ou menos 12, 13 milhões de euros, o que é muito caro para o futebol brasileiro, que é 70 milhões de reais. O John Arias tem 27 anos, é um baita de jogador, é um ótimo jogador, mas para o Cruzeiro tirar do bolso 70 milhões de reais, o Cruzeiro em reconstrução, não é nada fácil. Para dar em um jogador só, não é nada fácil. Então, a missão do Cruzeiro é conversar com o Fluminense para que as partes possam se encontrar no meio termo ali. O Galatasaray, então, chegaria pagando esses 70 milhões de reais, chegaria pagando esses 12, 13 milhões de euros pelo John Arias. E aí a disputa entre o Galatasaray e o Cruzeiro. E o que pode acontecer do John Arias querer ficar no Brasil. Quero ir para a Europa? Quero ir para a Europa. Mas para onde na Europa? Quero ir para o futebol turco? Talvez sim, talvez não. Vai do John Arias. A gente não sabe qual que é o interesse do jogador. É um jogador de seleção, um jogador para a próxima Copa do Mundo, com certeza, com a Colômbia. O John Arias estará em 2026 com a Colômbia. Isso é fato, é titular do time. E talvez ficar no Brasil para ele seria mais interessante do que ir para a Turquia, por exemplo. Interrogação. Fica a questão aí. A gente não sabe, então, nessa parte, qual é o interesse do John Arias, qual é o interesse do jogador em ficar ou não no futebol brasileiro. E aí, com o Fluminense caindo, por exemplo, tudo muda de figura. Se o Fluminense cair, muitos jogadores do Fluminense não vão ficar por lá. Se o Fluminense cai, a gente vai ter, obviamente, um monte de jogador campeão de Libertadores, um monte de jogador de peso, de nome, que não vai ficar para a Série B. O Fluminense vai ter que mudar o seu elenco para a Série B. E nessa, o John Arias fica mais barato. Porque existe um valor pelo jogador e existe um valor quando o jogador quer sair do clube. O Fluminense não vai encostar o John Arias e deixar ele lá. Quer sair? Vai ser negociado. Com o Fluminense caindo, a negociação muda de figura. Então é aí que tem os problemas. Existe sondagens, existe contato, existe muito interesse por parte do Cruzeiro e existe uma dificuldade por parte do Fluminense, tanto na questão financeira quanto na questão do clube não querer reforçar um outro time do Brasil com um jogador de tanta qualidade. Cruzeiro e Fluminense precisam se encontrar em algum lugar desse caminho, seja com o Fluminense na Série A, com o Fluminense na Série B, seja com o Cruzeiro pagando o dinheiro que o Fluminense quer e seja lá qual for essa cifra, seja lá qual for esse valor. E aí o Cruzeiro então tem essa negociação para tentar encontrar o Fluminense no meio do caminho, mas a informação que a gente tem que o contato do Cruzeiro é com o jogador e não tem Fluminense nessa parada, tá certo?
Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui o que você acha sobre isso. Comenta aqui se você quer ver o John Ares do Cruzeiro, você que é cruzeirense. Um abraço, até o próximo vídeo.